E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para o PET 5, semana 3, segundo ano, propaganda e ideologia. Pessoal, desde o século XIX há esse tipo de distúrbios de compra compulsiva. Isso que ocorre na maioria das vezes para alimentar o quê? O status social, ou até por indigência do próprio consumidor. A compra compulsiva tem como objetivo satisfazer a necessidade de expressão da identidade pessoal, regular a ansiedade ou manter anseios de status social. Então, fácil acesso à comunicação divulga cada vez mais a ideologia do consumo. Isso nós vemos constantemente, né? Criando novos consumidores compulsivos, principalmente pelas inovações, que vemos diariamente, constantemente, de produtos onde gera uma fonte de reconhecimento das necessidades. Isso aí, como um gancho a essas necessidades e desejos, as empresas estimulam o reconhecimento dos mesmos. Diariamente, somos o que? Bombardeados por marcas, sons e incontáveis produtos. Somos atingidos também pelo silêncio, que parece, junto com a sensação de vazio, nos ensurdecer de tão raro. Entretanto, em silêncio ou não, parece que vivemos em busca de sensações. Tornamos-nos dependentes de sensações. Com ou sem remédio, estamos anestesiados para que algo realmente nos atinja. Esse algo tem de se apresentar e provocar sensações. Uma questão que estava vendo, foi colocada no PET essa semana, uma frase aqui do Drummond, que ele fala o seguinte: estou na moda, é doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Em primeiro lugar, essa palavra aqui, assambarcando, que significa, eu fiz a busca aqui numa pesquisa, ela significa pegar alguma coisa de maneira exclusiva, tomar para si. É o que está sendo colocado aqui em relação a essa questão de moda, né? Que ele coloca. Estou abarcando todas as marcas registradas, ou seja, estou pegando para mim todas as marcas registradas. Então, o que se percebe na propaganda é que ela não é apenas uma batalha de produtos, é uma batalha de quê? De percepções. A batalha é na mente das pessoas, com foco nas soluções e benefícios. Então, a propaganda, como podemos perceber, não se resume apenas em bens materiais. São elas diversificadas e bem diversificadas. São feitas para não falar diretamente, muitas vezes até subliminarmente. Certo? Outra frase aqui colocada pelo Drummond é a seguinte: já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Então, pessoal, é o seguinte: quando se perde a identidade, é como um barco sem rumo que está à mercê de qualquer vento, sendo uma coisa, se tornando uma coisa, porque vai para qualquer lado. Como afirma Dumont, não sabe o que quer, não sabe o que é e nem sabe para onde vai. Esse trecho, inclusive, me faz voltar à questão do esclarecimento de Kant. Quando perguntado o que é esclarecimento, o filósofo responde que é a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é o que? A incapacidade de se servir de seu próprio entendimento, sem a tutela de um outro. Como observa-se, vivemos tutelados. Muitas pessoas vivem tuteladas por quê? Pela indústria cultural. E a indústria cultural, como você sabe, está aí a imprensa de modo geral, tanto a televisão quanto o rádio, as redes sociais hoje que estão com muita força. Então são muitas vezes as pessoas que não sabem ter uma opinião própria. Geralmente para ter opinião, para formar uma opinião, ela depende de terceiros. Ela depende de um outro, de outro algo, de outra coisa que seja, no caso aí, como estamos colocando aqui, indústria cultural. E a partir da indústria cultural é que vai mudando essa pessoa. E essa pessoa se deixa ser mudada.
Entende? Então, outra questão que foi colocada no PET é o seguinte: o que a publicidade vende, portanto, é muito mais do que o produto. É a promessa de satisfação de uma necessidade ou aspiração que extrapola em muito as possibilidades do produto. Observe-se na sociedade atual, enquanto alvo de inúmeras propagandas que buscam seduzir e atrair o consumidor. Tais propagandas são cada vez mais pensadas e elaboradas para causar nas pessoas o quê? Sensações. Somos uma sociedade que precisa de sensações. Ainda mesmo que o consumidor tente ficar imune, ou seja, não há como escapar completamente das sensações provocadas pelo bombardeio da propaganda. Então, o que observamos são os seguintes: os slogans, como vemos constantemente, prometem o quê? Felicidade, satisfação garantida, alta eficácia, dentre outros tantos e tantos argumentos que as pessoas são manipuladas ou se deixam manipular, o que seria pior, em suas necessidades e sobre o que realmente precisam ou desejam. Então, pessoal, o que acontece? O encantamento do sensacional que observamos aí pode acontecer de várias formas e, em especial, via propaganda. É por meio dela que somos inundados. É por ela que sabemos o que desejamos e aquilo que nem sabemos que necessitamos. Hoje em dia, com a multiplicação exponencial de objetos, tipo ferramentas e produtos à nossa disposição, ficou fácil, ou melhor, ficou difícil fixar o olhar e ter tranquilidade para perceber as vantagens e desvantagens do produto sem sofrer com a interferência de outra chamada de compra. Entende? Então, o consumir se faz hoje o que? Imperativo, necessário. Isso reflete paradigmas do tempo atual. Passamos do momento de um super-eu repressor. Freud já falava isso, essa questão desse momento, vamos falar assim, de baixa autoestima. Passamos, de uma certa forma, desse momento que nos culpabilizava e tolhia o prazer. E teve para um super-eu que vivemos liberal, que nos diz que devemos gozar de todas as maneiras, devemos ter prazer de todas as maneiras. E a partir daí, o consumo passa a ser um prazer, entende? Para nos satisfazer, satisfazer nossas necessidades, satisfazer nosso vazio. Então, no momento atual, em que o aparato sensacional, midiático, se agiganta e transforma todo acontecimento em uma corrente de estímulos excitantes e chamativos, não temos para onde fugir. E assim será, até o momento em que a luta pela percepção continua sendo a luta pela existência. No paradigma de viver em um mundo regido pela sensação, ninguém está imune, ou mesmo livre. Certinho? Então vamos para o próximo. Diferente da propaganda comum, que busca explicitamente vender produtos, criar imagens, obter votos, como de cigarros, bancos ou candidatos às eleições, a propaganda ideológica é bem mais complexa, voltada para a formação de ideias e convicções dos indivíduos. Ela age no sentido de conduzir o comportamento social. Um exemplo que nós temos foi a propaganda nazista. Porque, através de discursos, cartazes e filmes, os nazistas conseguiram convencer o povo alemão de que a depressão econômica após a Primeira Guerra Mundial não era resultado do fracasso do governo alemão. Ao invés disso, as propagandas atribuíram a culpa aos bodes expiatórios. Quem era? O povo judeu, aos quais os alemães podiam direcionar sua raiva. Como resultado, muitos alemães não se opuseram quando os judeus foram presos. E o resto da triste história você já conhece, o Holocausto, e o assassinato de milhares, milhões de judeus. Entende? Então foi um período muito triste. Essa barbárie
ocorrida nessa época aí pelos nazistas. E a propaganda que eles criavam, era uma propaganda muito forte, a propaganda ideológica. É claro, como toda propaganda, tem o objetivo de seduzir mesmo, de mudar o pensamento das pessoas. Vou colocar aqui um exemplo. E como vocês podem observar, o cartaz isolado é um dos inúmeros exemplos de propaganda que atacava esse povo. E aqui, como vocês estão observando, na realidade a mensagem falava o seguinte, que por detrás das potências inimigas, o judeu. Entende? Então, ele direcionava, trabalhava no sentido de toda uma sociedade encontrar um responsável para o fracasso que a Alemanha vivia no momento. E foi justamente isso que fizeram, encontrar o povo judeu, principalmente através da propaganda. Entende? Então, para vocês verem a força que tem uma propaganda. E não é agora exclusivamente, especificamente, mas já há muito tempo ela apresenta esse poderio. Certinho, pessoal? Então, até a próxima aula. Até mais.